Enzo, é mentira, Enzo. Isso é mentira. Opa, boa Rapaz, noite. O Nicolas, tem que deixar aquela expectativa pro negócio bombar, porque você é bombado, aí a gente finge que não vai, mas vai, aí chega, entendeu? Que isso, ué? Essa estratégia eu não conhecia, não, mas tá bom. É, bicho, essa parada, é. Tu fica pá no horário, aí finge que vai, não vai e tal, quando chega é bombação. Que isso, então tá bom, vamos, bora aí. Se apresenta aí, Lincoln, e já pode tocar o bar. Cara, eu sou um comunicador de TV, trabalhei 12 anos na TV Boas Novas. Eu tinha um programa de música, mas também pilotava um programa muito bacana de debates. Eu sou Aham. pastor, sou contador, pós-graduado em controladoria e também psicoteologia. Tenho um envolvimento hoje com conteúdo digital e tenho perspectivas políticas, né? Gosto desse assunto, é um negócio que me interessa e estou me envolvendo. Sou seu fã, e sou seu fã, sou Pô, seu fã. obrigado, Lincoln. Obrigado. Tamo junto. Aqui, já pode mandar a brasa aí, pra gente bater esse bate-papo aí. O reino é seu aí. Legal. Cara, eu queria conversar contigo, Nicolas. Acho que a gente poderia falar, assim, pelo teu posicionamento como conservador, eu queria começar com um assunto muito interessante. Muitas pessoas, elas, de alguma forma, se envolvem com a esquerda por causa de um sentimento. É um sentimento de amor ao próximo. É um sentimento de entender que, pela esquerda, há um olhar de igualdade, há um olhar de diminuição de algumas desigualdades que o capitalismo deixa. Eu não quero entrar no assunto de ativismo, de assuntos polêmicos, eu estou falando da essência ideológica. Muita gente, eu tenho visto os teus conteúdos, eu sou dessa geração, eu sou de uma geração, apesar de hoje não ser de esquerda, eu sou de Sim. uma geração que frequenta a universidade e todos os professores são de esquerda. Então você acaba sendo doutrinado e pensando a respeito de um olhar de esquerda que é o amor ao próximo, que é o olhar pela igualdade, pelo bem comum. Até que ponto você entende que a direita ela olha dessa forma? Desculpa, a conexão falhou no finalzinho de sua pergunta. Até que ponto você acha que muitas vezes o cara vem para a esquerda porque a direita não fala a esse respeito, de ter um olhar pelo bem comum, de ter um olhar pelo social. Até que ponto você vê a direita olhando por esse lado e qual é a tua opinião sobre isso, entendeu? Não. Cara, eu vejo que, na verdade, a esquerda ela faz uma falsa propaganda daquilo que ela é de verdade. Então, não é porque que tem social, né, no nome socialismo, que ele de fato se preocupa com o social das pessoas. Então, por exemplo, muitas pessoas acham que o social ela se resume a entregar uma marmita, a entregar um colchão, entregar ali uma coberta, né, cuidar das pessoas ali mais pobres, mas não, o social não se resume meramente a isso. Quando você lê a mentalidade anticapitalista do Mises, você percebe que o capitalismo ele reduziu a grande diferença que existia entre objetos que eram específicos para os burgueses, para as pessoas ricas, das pessoas que não possuíam condição. Ou seja, o próprio sabonete, o próprio tomar banho quente, o próprio carro, né, que antigamente era simplesmente para as pessoas da nobreza, hoje é algo muito mais acessível. Então você tem a nossa comunicação aqui, né, que ajuda, que gera milhões de empregos. Você tem na parte, né, dos hospitais, na parte da saúde, vários desenvolvimentos da tecnologia que fez com que a vida em sociedade fosse muito mais fácil. Então, quando se pensa no social, nós temos que pensar no social no sentido de sociedade, naquilo que o capitalismo trouxe que ajudou na vida de todos. Como, por exemplo, a questão da produção de remédios em massa, né? Que você, tá com uma dor de cabeça, você toma um remédio e pronto, acabou. Na questão dos alimentos, por exemplo, né? Hoje, se você quiser, né, combater a questão da fome, por exemplo, nos países, né, principalmente, né, o continente ali da África, os Uhum. países ali que tem a Venezuela, a Coreia do Norte, você vai ver que existe uma dificuldade de escassez ali de recursos. Já o capitalismo ele tem uma dificuldade com a produção em massa, né, disso. Então, assim, um dos maiores problemas que existe nos Estados Unidos é a obesidade. Então, assim, a quantidade enorme, né, de comida que tem disponível, e esse é o problema do capitalismo. Mas, obviamente, eu sei que
O capitalismo, ele não é algo perfeito, não é algo que a gente pode falar, não tem nenhum erro. Não, pelo contrário. Ele traz consigo alguns erros, alguns vícios, que é, por exemplo, você dá mais valor ao objeto, né? Dá mais valor à questão econômica, ao status, aquilo que você tem, e não pelaquilo que você é. Então, eu confesso que a direita, ela falha em alguns aspectos somente, tá? Porque se você for parar para ver, a maior instituição de caridade que preocupa com outras pessoas é a igreja, né? Sim, É a igreja católica, é a igreja evangélica, né? Os sim. outras denominações que ajudam. Então, esse pessoal todo é conservador, são pessoas conservadoras, pessoas, né, que eu digo aqui, coloco conservador, porque senão a pessoa vai achar que direita não, direita, todo mundo da igreja é Bolsonaro. Não, né? Vou colocar como conservador aqui. Então, Sim. o conservador, ele está estritamente ligado aos valores morais, principalmente os cristãos. Então, eu vejo que existe sim um vício, um pequeno vício no capitalismo, mas eu acho que ele produz muito mais coisas para o social, dessa preocupação com o outro, do que o lado do socialismo, né? Enquanto no socialismo a gente tem uma igualdade, onde todo mundo é pobre, no capitalismo nós temos uma desigualdade, que nem toda desigualdade é ruim, né? Nós somos desiguais e por Sim. isso nós somos iguais, né? Então eu vejo que o que tem mesmo na direita são pequenos vícios de objetificar ali algo, de colocar uma valorização maior que não deveria, mas eu continuo vendo que um grande, digamos assim, o que ajudou várias sociedades a desenvolverem uma sociedade mais igualitária, mais livre, foi o liberalismo econômico, foi a implantação do capitalismo, e isso gerou riqueza, e riqueza através de trabalho, por isso que a esquerda ela é tão ruim nisso, porque a esquerda não gosta de trabalhar. Tem uma coisa assim que também, que na verdade, às vezes o discurso, isso eu aprendi assim, eu já tô coroa, né? Então, eu aprendi que na caminhada a gente percebe que às vezes o discurso está longe da prática, né? E a esquerda às vezes tem um discurso muito bacana, mas quando você vai buscar exemplos disso, práticos, verdadeiros, em alguma nação, em algum estado, você não vê os exemplos práticos disso. Então, por mais que o discurso às vezes seja muito bem encaixado, e aí você coloca essa questão cristã, e eu volto nessa visão do amor ao próximo, porque quando eu me aproximei na universidade, foi por um coração de amor ao próximo, de entender aquele que, pela sociedade, se sente um pouco mais lesado, se sente um pouco mais em dificuldade. Aí, nesse sentimento cristão de amor ao próximo, você se aproxima para a esquerda. Mas quando você olha a realidade no mundo, você pergunta assim, aonde é feito de forma prática a diminuição dessa desigualdade? Aí não tem. Sim. É porque, Lincoln, o que acontece? A esquerda ela possui um monopólio da virtude, ou seja, tudo que diz respeito à liberdade, a coisas boas, a justiça, é meu. Tudo que é ruim, discriminatório, desigualdade, é da direita. E nisso, eles fazem uma... Eles mudam a concepção das palavras, né? Então, por exemplo, a própria liberdade, a própria justiça, tudo isso, eles pegam as palavras e mudam o conceito dessas palavras para aquilo que eles querem. Então, por exemplo, quando você chega numa faculdade, né, que geralmente tem ali pessoas, né, falando sobre, vamos juntar aqui um alimento, vamos ajudar aqui coisa de higiene pessoal. Isso, inclusive, tinha na PUC quando eu estudava lá. E aí eu sempre via que tinha um pessoal que pegava higiene pessoal para poder dar para preso. Uhum. E aí eu fui e perguntei, falei, tudo bem que eles estão lá em más condições, as pessoas têm que ter a sua dignidade humana, enfim. Né? Por mais que eu acho que para não estar lá, basta você não matar, não roubar, não estrupar, não fazer nada, que você não vai para lá. Né? Eu nunca vi ninguém chegando, joga no meio de uma cela com 70 pessoas à toa, né? Porque estava capinando o jardim, eu estava dentro de uma sala estudando. Mas assim, até existem exceções, mas a maioria ela tá por uma boa causa que foi ruim no caso, né? Uma causa ruim. Sim, claro que existem exceções, assim, né? Pessoas condenadas. Porque às vezes a esquerda usa a exceção como regra. Como regra, exato. Eles invertem o argumento. Mas tem um cara lá que foi colocado assim, mas é um cara, porque a maioria não está à toa. Eu já visitei a cadeia como pastor, e lá eu vi alguns caras que realmente você vê que não tem a ver com o lance, mas eles são exceções. A maioria tem a ver. Claro, claro.
E às vezes, Nicolas, é o que você estava argumentando. Eles estão ali, parece que é melhor ficar ali do que aqui fora, né? Exato. Porque o que acontece? O que a esquerda ela quer trazer para você é, por exemplo, a esquerda ela possui medidas muito simplórias, Lincoln. Então, por exemplo, você quer ajudar o mundo, ao invés de você pegar e arrumar o seu quarto, respeitar a sua família, de você jogar o lixo no lixo, na sua vizinhança, não. Você pega algo abstrato, algo genérico, então nós vamos falar, nós precisamos salvar os ursos do Polo Norte. Nós precisamos porque as calotas estão queimando, está tendo buraco na camada de ozônio. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. E aí fica essa histeria, sendo que isso esconde o seu verdadeiro dever individual, que é o que realmente faz o efeito na sociedade. Uhum. Então, por exemplo, ao invés da pessoa chegar e falar assim, nós vamos combater, por exemplo, a questão da violência, a desigualdade e tudo. Poxa, beleza, por que você não começa, então, vendo então a desigualdade que existe no seu bairro, ao invés de querer entrar numa organização mundial que quer... Não, pera lá, né? Não é dessa forma. Você está escondendo o seu dever de fazer o certo, porque você se apega a algo genérico, porque você sabe que você nunca vai conseguir fazer aquilo dali. Né? Uhum. Então é muito fácil. Isso, inclusive, é o Jordan Peterson fala no livro dele, 12 Regras para a Vida. É muito legal. Uma outra coisa assim que eu vi falando em algumas lives, achei muito legal, uma discussão que eu queria te ouvir, que eu vi assim, algumas diferenças e agressividades que você sofreu e você foi para o enfrentamento na universidade. Sim. E eu me lembro que no meu tempo de universidade, essa coisa, por exemplo, do poderio das reitorias é um negócio intocável. Intocável. Muito interessante hoje, porque, por exemplo, o reitor de uma universidade privada, o dono da universidade, ele bota o cara, se o cara não der resultado, ele bota outro reitor. Quando tu vai para a universidade pública, ela está toda viciada no sistema e eles defendem que a comunidade universitária ela tem que eleger o reitor. Mas quem paga as contas da universidade é o governo. Quer dizer, Exato. O governo paga as contas, mas ele não tem o direito de colocar o cara, o gestor da universidade pública, para gerir a universidade. Isso é um verdadeiro absurdo. Absurdo. Aí eu vi discussões homéricas sobre isso. Não, porque a comunidade universitária tem que decidir. Pô, peraí, vocês decidem, mas quem paga a conta é o governo? Que absurdo é esse? Aí eu queria te ouvir em relação a isso. Você estudou numa universidade privada, mas você conhece essa discussão, né? Porque a universidade está tão aparelhada, tão viciada, em vez de produzir conhecimento, conduzir de uma forma a doutrinar as pessoas, que a reitoria ela tem uma importância muito grande nisso. Então as pessoas talvez desconheçam que a educação ela corre um grave risco no Brasil na formação de pessoas, porque as universidades têm reitores que não são decididos pelo governo. Quem decide é a comunidade universitária. Sim. Isso é algo que, igual eu te falei, né, que eles distorcem a palavra, por exemplo, liberdade, e a liberdade deles é quando eles podem fazer aquilo que eles querem. Né? Então essa é a liberdade deles. Falam, não, vocês não podem tirar a nossa liberdade de escolha. Mas peraí, só vocês podem escolher? Né? As outras pessoas também não podem influenciar nessa decisão do reitor da universidade? Então, o reitor mesmo da minha universidade, ele discursava em carro da CUT. Então, assim, esse é o nível, o nivelamento aí da reitoria é essa. A universidade, infelizmente, ela parou de ser um campo de produção de conhecimento. Uhum. A universidade ela foi criada para ter pessoas que produzem cultura. E eu não estou falando só cultura em termos humanísticos, não. Estou falando cultura também em sentido das exatas, no sentido também ali de humanas, obviamente, das artes, de tudo. Mas são pessoas que são capacitadas para poder fazer isso. Hoje nós temos nas universidades pessoas que não sabem fazer um texto dissertativo argumentativo. Uhum. Pessoas que leem e não compreendem. Elas até leem, mas elas não sabem interpretar e te passar aquilo dali. Uhum. Se você for fazer uma prova, né, não é à toa que a gente está nem entre as 200 melhores universidades do mundo, não é por isso que nós estamos péssimos nos rankings de educação aí mundial. É por quê? Porque a universidade passou a ser uma produção, uma fábrica, né, poderia trocar aí, isso é uma fábrica de papel, da Xerox, que só imprime diploma. Uhum. Então, de que adianta eu ter um diploma, mas eu não consigo produzir um conhecimento, eu não posso chegar na minha sala, por exemplo, e questionar, ô Lincoln,
Eu não podia chegar na minha sala e questionar, porque eu era massacrado. Ou Entendi. seja, eu estou na universidade, né, hoje, não para poder produzir conhecimento, mas para reproduzir. Sim. E aí você chega lá e você só tem que ser um papagaio. Caso Sim. contrário, toda a estrutura, né, tanto de reitoria, quanto de professores, quanto de magistrados, quanto de alunos, de movimentos sociais, eles vão te engolir. E falar assim, olha, você está errado, você sabe estar falando algo aqui que não é de acordo com a maioria, então você precisa ser calado. E muitas das vezes esse silêncio não vem através de tapar sua boca, é através da espiral do silêncio, né? Você fala algo e ninguém fala nada. Entendi. Só que quando alguém chega e fala algo que é de acordo com a maioria, fala, poxa, muito bom, Joãozinho, isso quer ter uma mente aberta, pô, nota 10 para você. Aí quando o Nicolas fala, né? Então, Nicolas, não é bem assim, sabe? Nós estamos no século XXI e tal. Então, assim, poxa, eu tenho que entrar na universidade só para falar aquilo que eles querem. A produção de conhecimento é o quê? São perguntas. Se eu não puder entrar na universidade para poder perguntar, é melhor, meu amigo, eu já pegar os 64 mil reais, que é de 5 anos, uma faculdade de Direito, entregar na mão e pegar meu diploma. Acabou, porque é isso que a galera busca. A galera busca isso. Um diploma, para chegar e falar assim, eu sou formado em Direito, sou advogado e tal, mas não consegue criar uma linha de raciocínio, não sabe as bases da filosofia, não sabe nada, de nada. Entendeu? Então o que adianta? Só formar um idiota que fica muito mais fácil para o governo de esquerda, por exemplo, chegar e manipular. É isso que é a faculdade, uma produção de idiota. Agora uma coisa interessante também, que a gente como cristão percebe que a educação, ela tem uma coisa assim da galera que está aparelhando a universidade e a educação que conduz de uma maneira que, quando você se vê cristão, tu se vê nesse isolamento que você falou, esse espiral, que você se sente meio peixe fora do aquário. Aí você começa a se perguntar o seguinte, por exemplo, esse Estado, que é um discurso muito latente dessa galera, né? Esse Estado, ele se diz laico, mas o Estado não é ateu. Sim. Ele não é ateu, ele é laico. Então, porque às vezes parece que eles vão de encontro ao cristianismo, mas parece uma força de um Estado que é ateu, e o Estado não é ateu. O Estado é laico. Agora, e a partir disso, ele é um Estado democrático. E nós somos uma nação democraticamente de maioria cristã. Sim. Mas aí parece que você se sente um cara, pô, eu estou oprimido aqui, que parece que só eu que sou cristão. Eu também sinto isso no aparelhamento das universidades e do conhecimento da educação de uma forma geral, né? Com certeza. E assim, é engraçado porque, olha, chegar para nós, cristãos, somos maioria nesse país, e falar assim, não, vocês não podem, né, querer, digamos assim, impor a sua religião para outras pessoas. Eu concordo, ninguém está impondo religião aqui para ninguém. Eu não estou falando que você deve servir ao meu Deus. Do tanto que na nota tá falando Deus seja louvado, não tá falando Deus cristão seja louvado. Não tá falando Deus espírita, não tá falando Deus o Alá, não tá falando Deus. Então já começa por aí, né? Que a gente fala, tem que mudar a nota, é o caramba. Tá escrito Deus, qual Deus? É o seu Deus. Agora, é muita ignorância, é muita altivez, é muita falta de humildade você não reconhecer que quem chegou aqui no Brasil, né, que deu o nome de Terra de Santa Cruz, né, de quem construiu toda a civilização ocidental, de quem construiu a universidade, de quem produziu os maiores filósofos do mundo, de quem conseguiu, né, os filósofos escolásticos desenvolveram todas as teorias, né, econômicas que deram base aí para tudo que nós temos hoje, né? Você vai pegar aí o próprio Nikola Tesla, você pega aí o Francis Bacon, você pega pessoas que assim desenvolveram questões das ciências que mudaram a nossa vida. Sim. Aí nós temos Santa Catarina, São Paulo, né? Você pega aí Espírito Santo. Por que isso? Porque quem criou a caramba desse país foi o cristão. Se você acha ruim, divide o mundo antes e depois de você e fala mal da minha religião. Sabe? Um homem chegou aqui na Terra e dividiu o mundo entre antes e depois dele. O mundo inteiro tem essa divisão. Eu vi você falando que os caras querem mudar até isso, né, cara? É um absurdo, né? Sim, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo faz outro calendário, pô. Sim. Como minha mãe fala, minha mãe chama de fulinha, né? Ela não chama de folhinha. Então,
Faz a folhinha de vocês, pô. Bota o ano e a lua de vocês aí, pô. Exatamente. Não, Pô, põe uma banana no lugar do Cristo Redentor e fala, ó, isso aqui, a banana, representa todo mundo. Ou se não, coloca lá um bicho, sei lá, como é que fala? Aquele mascote da Copa. Esqueci o nome dele. É fuxileco, sei lá. Coloca qualquer merda lá então. E aí o problema é o seguinte, que muitas pessoas não reconhecem a valorização do cristianismo. Por quê? Estou dizendo aqui que o cristianismo que eu digo assim, os cristãos, né? Os cristãos, eles são perfeitos? Não. Horas, se em todo lugar que tem pessoas tem erros, dentro do meio cristão também vai ter erros. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, quantas pessoas tiveram que morrer, quantas pessoas tiveram que suar, dedicar a vida inteira, por exemplo, para poder desenvolver uma fórmula, a fórmula de Bhaskara, ou Pitágoras, ou Aristóteles. Os caras gastaram a vida dele inteira para poder levar um conhecimento para a humanidade, enquanto você fica o dia inteiro no Twitter, enchendo o saco, fazendo um monte de besteira. Teve pessoas que dedicaram a vida deles só para fazer sua vida mais fácil. E você chega depois na sua arrogância e fala, não, pera lá, não pode ter um crucifixo na sala dos juízes. Como não? Aquilo dali é para lembrar que um inocente foi condenado de forma injusta. Para o juiz chegar e falar assim, ó, não posso cometer o mesmo erro que o Pilatos fez, de lavar a mão e ser um isentão e deixar para o povo julgar um inocente. Verdade. Então é inegável, Lincoln, é inegável. Você pode ser ateu, cara, você pode fazer qualquer coisa, mas negar a importância de Jesus Cristo, se você não concorda com os milagres dele, não acredita, tudo bem. Mas você negar a existência importante de Jesus histórico, você é um ignorante. Ignorante. E eu vejo na tua argumentação muito assim a valorização de algumas ciências matemáticas, mas eu sou músico, eu sou um dos caras mais conhecedores da música do nosso segmento no Brasil, com toda a modéstia. E eu te falo que a arte também, ela foi muito desenvolvida pelo movimento cristão na história da humanidade. Isso é pouco difundido, porque a esquerda também gosta de meter a mão nisso, mas todo o desenvolvimento da arte foi financiado pela igreja. Todo o financiamento da arte foi financiado pela igreja cristã. Sim. E é outra coisa que a gente precisa valorizar, os caras ficam falando. Um amigo meu aqui, o Cezinha, falou, pô, mas não adianta a gente ficar cavando as nossas diferenças. Eu acho que ele está falando dessa questão da polarização. Aí eu queria te dizer o seguinte, e até pegando um gancho, porque aqui em casa, eu sou pastor, mas de vez em quando solto um palavrão. Aí a minha esposa fala assim, eu nunca vi um pastor falar palavrão. Eu falei, amor, eu não estou xingando, eu estou desabafando. E eu vejo que às vezes você usa palavrões, e aí eu queria que você falasse sobre isso, porque o Olavo de Carvalho, ele também usa, ele é muito criticado por isso. Mas eu vi uma argumentação dele falando o seguinte, cara, tem alguns da esquerda que eles não estão a fim de conversar. Então o Cezinha estava falando, pô, Lico, não adianta a gente cavar a diferença. O problema é que os caras não querem conversar, não querem ter uma conversa madura. Eu conversei com você aqui com uma conversa madura, falando, a esquerda muitas vezes tem um discurso de amor ao próximo. A conversa é madura, os caras não sabem conversar. Tu começa a argumentar, aí o Olavo fala assim, eu mando logo para aquele lugar, porque eles só entendem assim, você tem que ir pro emocional, porque não há argumento com os caras. Eles vêm te agredir. Eu ouvi você falando que uma menina foi numa parada que você foi, ela estava querendo te agredir para você reagir. Quer dizer, um nível de provocação que, na verdade, não tem como argumentar. Fica difícil desenvolver uma convergência de amor, de entendimento cristão, sem muitas vezes um desabafo de um palavrão, ou se, de repente, você cessa a conversa e vai para a atitude. Eu queria que você abordasse sobre isso. Então, eu de fato não tenho costume mesmo, não falo, por exemplo, palavrões igual o Olavo. Eu realmente não faço isso. Às vezes eu falo, pô, que merda, que caramba, que sabe tudo. Mas assim, nada que realmente seja chulo ao ponto do que eu não falaria, talvez perto da minha mãe, perto do meu pai. Entendeu? Então eu falo, pô, mas que merda, cara, que caramba, sabe, esse idiota, esse retardado. Isso aí eu falo, eu xingo. Mas por quê? Porque, pegando na mesma linha do Olavo, é o seguinte, é impossível ter um debate, ter uma conversa com quem não tem honestidade pela verdade. Ponto. Não tem como. Então, assim, quando eu xingo uma feminista, por exemplo, de retardada, eu não tô falando, tipo assim, pegando isso e falando, vou chamar ela de retardada porque... Não, é porque eu quero mostrar para ela
o nível da argumentação dela é no mesmo nível que eu vou dar essa respondida para ela. Por quê? Porque as pessoas têm que parar e pensar o seguinte, mano, olha o que essa menina tá falando. Tá falando coisas absurdas. Isso eu vou fazer para poder, assim, terminar de jogar a terra em cima do caixão dela, para falar, o seu movimento, ele é hipócrita. O seu movimento, ele é um lixo. Entendeu? É isso que você, infelizmente, está dentro. Se a pessoa não dá esse baque nela assim, ó, assusta ela, ela nunca vai sair daquilo dali, entendeu? Mas eu não utilizo, igual, obviamente, o Olavo faz, de, poxa, falar palavrões e tudo, porque eu vejo realmente da nossa boca, a gente tem, né, não pode sair palavras chulas e tudo mais, mas esses assim eu falo, porque eu não aguento, tem hora, cara. Falo, pô, mas caramba! Eu também não tenho o costume de falar, mas quando solto alguma coisa, muitas vezes é no nível do desabafo. Eu nem expresso a outra pessoa, mas no nível do desabafo. Eu digo o seguinte, é porque o nível de agressividade deles é tão grande que, às vezes, é como você falou, só algo que tire a atenção daquele foco para chamar a atenção de quem está assistindo. Porque na linha da conversa, você não consegue conversar com os caras. E, ó, Lincoln, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem sete, nem oito, nem nove, nem 200 vezes que eu já parei para conversar com a pessoa de esquerda, perguntava para ela, falou, cara, me explica isso. Por que você, sabe, defende isso? Por que você toma esse posicionamento? Cara, eu estava até lendo, eu terminei de ler um livro, esse livro aqui do Ortodoxia, do Chesterton. Cadê aqui? Aqui, ó, do Chesterton, que no capítulo, no capítulo 3 aqui, ele fala sobre a questão do louco. Ele fala sobre a questão do louco. Aí ele dá um exemplo que é o seguinte, aqui, ó, vou pegar o capítulo 3 aqui, ó. Ele dá um exemplo que é o seguinte, ó, que o louco, aqui, ó. Vou tentar achar aqui onde é que tá. Aqui, ó. Dá só uma olhada. Isso aqui eu vou explicar, tá? Tem hora que é um pouco complexo, mas eu vou explicar para vocês. É o seguinte. Um pequeno círculo é tão infinito quanto um grande. Mas apesar de ser idêntico na infinitude, não é na grandeza. Da mesma forma, a explicação insana é tão completa quanto a sã, mas não é tão ampla. Vocês conseguiram entender isso aqui como isso aqui é sensacional? É o seguinte, existe um círculo, esse círculo aqui é maior. Os dois, eles possuem igualdade de infinitude, né? Então, o círculo, infinitude. Mas eles são diferentes no tamanho. Ou seja, a amplitude que você está vendo são diferentes. Então, talvez, por isso que o louco, né, o psicopata, por exemplo, ele te dá uma argumentação que você fica, caramba, pô, verdade. O que ele está falando, se um louco chega para você e fala assim, como que você sabe que isso aqui tudo não é um sonho? Né? Como que você explica para uma pessoa que é psicopata que ela não está sendo perseguida pelas outras pessoas, né? Porque ele chega pra você e fala assim, Nicolas, aquela pessoa ali tá me perseguindo. Ela tá fingindo, mas ela tá me perseguindo. Aquela outra pessoa ali, ela tá me... Como que você prova pra essa pessoa? Ou seja, o que falta nela é uma amplitude da visão. O círculo dela é perfeito, ele existe uma infinitude ali, mas ele não é amplo. E isso que impede dele compreender as coisas. Então, muitas das vezes, você vai discutir com uma pessoa de esquerda, debater com alguém que é progressista, o argumento dela pode até ser infinito, mas ele não é amplo. E por isso que muitas vezes eles não vão entender. Uma outra coisa maneira que eu queria falar contigo, essa coisa, por exemplo, os caras... você até colocou isso, o lance da verdade, né? Então, a gente está numa sociedade hoje que eu, pelo menos, assim, no aspecto cristão, como pastor e como alguém que conduz pessoas, eu vejo a verdade como uma fundamentação de vida. Às vezes, dentro dessa coisa que você colocou, os caras vêm com uma argumentação que ela até faz sentido, ela é um círculozinho. Mas quando você percebe, ela não vem numa base de verdade. Ela vem numa base do interesse próprio, de um conhecimento acerca que o cara tem, por experiência empírica ou de um conhecimento específico mesmo, que ele defende uma tese que ela tem uma verdade em si própria, mas ela não é uma verdade. Ela parte de um princípio, ela parte de uma plataforma que às vezes é uma grande mentira. E o diabo é o pai da mentira. Então,
eu vejo, às vezes, na nossa sociedade, assim, uma coisa que é um grande engodo, sacou? Uma grande, que o militar chama de embuste. Tu vê aquele negócio, o cara falando, não sei o quê, mas no fundo aquilo não funciona, aquilo não é verdadeiro. E isso é a essência do evangelho, né, cara? Cara, pegando nesse gancho aí, é aquilo, né? A bala, uma bala, né? Uma bala de goma, uma bala, qualquer que seja, uma bala ela pode ser tão redonda quanto a Terra, mas ela não é a Terra. É isso. Então, é até engraçado que eu vejo uma pessoa comentando assim, nossa, argumento pobre. É muita ousadia, né? Uma pessoa falar que Chesterton, né, possui um argumento pobre. Eu realmente, eu vejo que no final das contas, assim como o Mises fala, tudo que a esquerda tem como princípio é inveja, cara. Sabe por quê? Porque ela queria que todo mundo fosse igual, todo mundo ganhasse o mesmo. E aí ela fala que para você ser suscetível na vida, você precisa estudar todos os intelectuais de esquerda, de falar assim, para pororô, para poder ganhar um dinheiro e tudo. Mas aí ela vê um cara lá da roça que tem um conhecimento básico específico de como fazer um hambúrguer. E ele vai e deslancha. E ganha muito dinheiro. Ela fala, meu Deus, como isso é possível? Um cara que não tem conhecimento sobre nada e ele vai e deslancha na vida e ganha dinheiro. Não, esse cara não pode ganhar tanto dinheiro quanto um cara que está lá vendendo a miçanga. Né? Um cara que vende miçanga deveria ganhar o mesmo tanto do cara que vende um hambúrguer. Ou seja, quando você traz para o aspecto cristão agora, tudo aquilo, todos os vícios, todas as imoralidades, todos os nossos pecados, eles provêm da mentira. Então, por exemplo, o adultério é a mentira de que você vai ser mais feliz com uma outra mulher do que a sua esposa. A mentira de, digamos assim, né, da inveja, de que eu tendo o que ela tem, eu vou ser mais feliz. Isso é uma mentira. A mentira de achar que o valor das coisas, né, estão nas coisas e não nas pessoas. Né, de que a mentira de que existe, né, um outro modelo melhor no mundo, além da família, mas eu mesmo não consigo dar nenhuma outra modelo que seja melhor. Porque a esquerda faz isso. Ela critica tudo, Lincoln. A família errada, a nossa ordem social errada, o capitalismo errado. Mas qual a sua sugestão? O que você me oferece? Né? Porque assim, o diabo, né, ele fez a mesma coisa. Falou, ó, Deus, você não merecia estar aí, não. Mas ele deu uma solução, que era ele. A esquerda faz a mesma coisa. Falou assim, ó, não deve ser vocês aí que devem, que a família tradicional, que deve ser a base da sociedade, não. Tem que ser eu. Só que eles mesmos não possuem nada. Então, eles são pior que o capeta. Eles não têm nenhum modelo para apresentar. O modelo deles é seja o que você quiser. Quando você é tudo, você não é nada. É simples assim. Agora, assim, uma coisa que eu queria conversar contigo, muito interessante, que eu vi o pastor gringo conversando, e tem muito a ver comigo, com aquilo que eu tenho pensado, essa coisa que o Martin Luther King fala assim, quando os do bem não agem, os do mal vão prevalecer. Né? Então fica muito um assunto que me cerca, do tipo, Lincoln, não sei se é legal um pastor se envolver com política e tal, a questão da espiritualidade e a política, que muitas vezes, tradicionalmente, a gente vem com um certo preconceito. E eu agora, por exemplo, estava numa reunião junto ao pessoal aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, e aí os caras vêm com aqueles papos, os papos moralistas, do tipo, pô, a gente tem que defender a questão, contra a questão do aborto e tal, a questão da família. Beleza, pô, eu tô junto, eu concordo. Só que tem um aspecto social, Nicolas, que, tipo assim, se a igreja não agir, a gente vai ser oprimido pela sociedade. O demônio vai usar a sociedade de forma econômica. Porque o cara tem um problema na mobilidade urbana e o governador rouba, como foi o daqui do Rio de Janeiro, quando ele rouba e ele tira o dinheiro para que fosse aplicado na mobilidade urbana ou então na economia da cidade, ele oprime economicamente o povo. E o povo fica triste e opresso pelos demônios porque tem um safado que está oprimido naquela posição, naquela função. Então, se a igreja não se posicionar nesse aspecto com seus princípios e valores, a gente vai ser opresso pelo demônio na nossa vida. Olha, uma maneira de reduzir a desigualdade que a esquerda não toca no assunto é a corrupção. Se você diminui a corrupção, você diminui aí a desigualdade, porque o dinheiro que deveria estar sendo investido em saúde, em infraestrutura,
em educação, em segurança, está indo para o bolso de político. Sim. E a gente já foi roubado aí durante muitos anos. Sim. O papel da igreja, Lincoln, nesse sentido, primeiro, não fazer da igreja, né, uma missão integral, né, uma teologia da libertação na qual a igreja ela se resume a trabalhos sociais, porque Cristo ele não veio acabar com a pobreza, ele veio trazer salvação, ele veio te retirar da condenação. Mas o papel do cristão é gerar, né, uma luz ali nas trevas no seguinte sentido: nós precisamos acabar com a corrupção. Se não tiver corrupção, sobra dinheiro. Então, quando o cristão, ele obviamente, ele se envolve com eventos, com programas sociais, como aqui, por exemplo, em BH, eu participo da Cidade de Refúgio, já tem um tempo que eu não vou lá, mas é um pessoal que acolhe moradores de rua, né? E porque é uma situação muito difícil, eu tenho muitos amigos moradores de ruas e você fica naquela do que fazer, né? Porque você troca uma ideia com o cara, leva a palavra, mas o cara precisa de alimento, precisa de comida e precisa de moradia. Aí eu não tenho uma casa, talvez eu tenha um alimento ali para dar, mas e aí? Você sai e deixa ele na rua? Então é muito difícil. Sim. Então tem esse projeto aqui, chama Cidade de Refúgio, é aqui em BH, a sede que eles vão ali em Raposos. E eu vejo que o papel do cristão é esse. É acima de tudo, né? Levar o amor de Deus, mas estar atento a esses falsos evangelhos que querem trazer e reduzir o cristianismo a um mero entrega de cesta básica, né? A cesta básica, ô Lincoln, ela pode ajudar uma pessoa. Nós precisamos ser ativos no cuidado dos moradores de rua, nas mulheres que são abusadas, em crianças que são deixadas, no abandono, né, de paternidade, que muitos pais são frouxos, né? Muitas mães também que acabam, por exemplo, cometendo um aborto e tem vários problemas psicológicos. A igreja trata disso, né? Várias pessoas que estão em situação de prostituição. Então a igreja tem feito esse papel. Eu conheço, não é à toa que ela é a maior sustentadora de projetos sociais do mundo, né? A igreja católica junto com a igreja evangélica. Eu só vejo que a gente precisa deixar um pouco de lado o que eu falei aqui antes, né? De supervalorizar a grana, supervalorizar o status, o carro de não sei o quê, e voltarmos mais e falar, opa, peraí, essa grana que eu estou investindo aqui, eu poderia estar colocando em um outro lugar, né? Eu vejo muito hoje certos tipos, né, de igreja, poxa, colocando como se o evangelho fosse você ter um carro, uma casa... Ostentação. Ostentação. Se você quer um carro, uma casa e um relógio, você trabalha e estude. Se você quer salvação, você busca Jesus. É simples assim. Então eu vejo que é nesse aspecto aí que o cristão ele tem que começar a se movimentar, acabar com umas hipocrisias, mas também não achar que a igreja não faz nada nesse mundo, não. Porque ela, inclusive, está segurando muita barra com muita coisa aí. Legal. Eu vi também que você toca, se envolve com célula. Eu queria que você falasse um pouco disso. Você gosta de ouvir o quê, cara? Essa é uma área que eu domino, assim. Você ouve o quê? Gosta de quê? Lincoln, eu sou muito diversificado, cara. Eu particularmente, gosto de músicas mais tranquilas, mais, assim, digamos, mais lentas mesmo. Não gosto de música muito agitada, não gosto muito, não. Mas eu gosto muito de escutar Oficina G3, já escutei muito Fruto Sagrado, Carlinhos Félix, tipo, músicas mais antigas como O Grande é o Senhor, sabe, músicas mesmo que me tocam, assim. Ademar de Campos, pô, sensacional. Músicas lá do Preciso de Ti, do Diante do Trono. Eu costumo escutar músicas mais antigas, mas tem uma galera boa também aí, que chama Isla Vista. A galera do Isla Vista é muito bom, eu escuto muitas músicas deles também. Eu dou uma diversificada, assim mesmo, no repertório. E você tem assim, algum intuito de vocação ministerial? Porque eu vi que você se envolve com um grupo pequeno, mas ali na frente você, de repente, vai estar pastoreando, você tem interesse nessa área, assim? Não sei. Aquilo que Cristo preparar para a gente precisa estar preparado para receber, né? Mas é melhor você ter oportunidade. É melhor você não ter oportunidade de estar preparado do que não estar preparado e ter oportunidade, né? Então, assim, eu tenho me preparado, espiritualmente, a minha meta mesmo de vida, que eu já coloco há muito tempo, né, nos retiros, nos momentos de oração, é que eu seja uma referência tanto no meio político quanto no meio cristão. Pode ser que eu me torne um pastor? Pode ser. É uma aspiração minha agora, algo que eu penso? Não. Eu acho que eu quero continuar
lidando com um público jovem, lidando com um público que eu sei que é mais atacado, né? Porque é o momento que você vai ter a sua sexualidade ali confrontada, né? Você vai ter ali todos os seus conflitos existenciais, profissão, família, relacionamento, espiritualidade. Então eu quero trazer uma palavra para essas pessoas, mas como o Nicolas, sabe? Uhum. Como o Nicolas, eu sou eu, entendeu? Então no dia que eu começar a perceber que, você fala porque você é isso, você fala porque você é isso, eu deixo tudo e volto a ser só o Nicolas de novo. Entendeu? Eu Legal. sou o Nicolas. Quem que você é? Sou cristão. Pronto, Nicolas Ferreira. Ah, mas você faz o quê? Então, meu amigo, eu vou falar para você. Se fizer sentido, tamo junto. Se não, você me descarta. Cara, eu assim, eu vejo você como uma referência que realmente que Deus te abençoe e te conserve. Também. E eu vi muita coisa sua esses dias para poder conversar contigo e fiquei muito bem impressionado, porque às vezes eu sinto na nova geração pouca profundidade. Sim. E você é um rapaz, assim, é porque você também aparenta mais jovem do que é. Tu já tá meio, já passou dos 20, né? Mas Sim. tá com cara de menino. Mas você é um cara muito aprofundado, muito inteligente. E eu fiquei muito feliz, assim, de ter a oportunidade de conversar com você. Obrigado, E amigo. para a gente caminhar para o final, eu queria que você, assim, falasse assim, uma coisa interessante, que eu vi a tua admiração pelo Bolsonaro. Uhum. E eu queria que você falasse o seguinte: o que mais te admira no Bolsonaro? Uma parada só que você, pô, essa parada é muito legal dele. Quando eu vi que você estava tipo fazendo uma narrativa de um discurso dele, aí eu fiquei rindo pra caramba. Agora ele vai falar. Fala logo, você. Fala, Jair. Fala. Aí eu achava engraçado pra caramba. A tua narrativa é muito interessante, cara. Você tem um brilho muito bacana. Aí eu queria que você falasse isso. O que mais te deixa alegre quando é a conduta dele? E o que ele precisa aperfeiçoar? Assim, sendo muito sincero, porque Claro. às vezes eu percebo uma falta, vou falar eu sinto uma falta de uma boa comunicação. Às vezes, Nicolas, eu não me considero um cara gênio, mas eu me considero um cara inteligente. Às vezes eu fico 2, 3 dias para entender o que ele falou. Ele fala um negócio, só que 2 ou 3 dias depois, com argumentações de pessoas próximas, que eu consigo entender aonde ele quis chegar. Exatamente. Então, isso é um dificultador às vezes, entendeu? Então eu queria que você falasse uma coisa que você acha muito legal nele e outra que ele precisa melhorar. Cara, uma coisa que eu admiro no Jair, desde a primeira vez que eu vi ele, eu já vi o Jair em situações muito complicadas, eu já vi o Jair com o olho cheio d'água, falando comigo assim, que bom que vocês estão aqui, eu vou só correr ali, porque talvez eu possa perder esse paletó aqui. Foi no dia que o STF recebeu uma denúncia da questão da Maria do Rosário. Sim. Uma qualidade que eu vejo no Jair, dentre muitas que eu admiro nele, é que ele é genuíno. Uhum. A coisa mais difícil que tem é você ser genuíno nesse mundo. Tanto pro bem quanto pro mal. E a coisa que Jesus mais detestava era a hipocrisia. Exato. Quando Jesus fala, olha, eu prefiro alguém que é quente do que alguém morno, né? Ou você é frio ou você é quente, mas agora morno eu vomito. Então, você ser genuíno, você segurar os seus princípios, muito embora todo mundo esteja falando ao contrário, isso demonstra firmeza, sabe? Ele é um homem reto. O Jair, ele não vai olhar, o Lincoln, para você, ele vai fingir, vai ser posudo, sabe? Aqueles políticos que você falou, boa tarde, boa noite a todos e todas, eu gostaria... Não, ele, do mesmo jeitinho que ele é na frente de todas as câmeras, ele é também na vida privada dele. Prova disso é a própria reunião ministerial, que o cara, sabe, botou na mesa mesmo, falou, é isso aqui, pronto, acabou e tal, e essa reunião nunca seria passada. Eles estavam numa reunião privada, então é impossível chegar para lá e falar assim, não, ele fez isso de caso pensado, não. E assim, pra mim, não tem nada de errado no Jair. Tô brincando, que esse cara é clubista. Ó. Tem nada de errado no Jair. Já é perfeito, entendeu? O Biruliro, o Bolsonitro, ele é perfeito, tá bom? Quem falar mal é comunista. Não, lógico, né? Tô brincando, mas assim, algo que eu vejo no Jair, que ele, né, precisa, né? Eu vejo que é algo a se melhorar. É uma comunicação mesmo, tem hora que ele dá umas caneladas, a forma dele falar, mas assim, existem muito mais coisas a glorificar do que a perdoar nele. Então, assim, eu vejo um cara que, sinceramente, eu divido o Brasil em antes e depois de Bolsonaro.
A gente nunca teve um cara que chegou na ONU e falou, olha, somos contra o comunismo, somos contra a ideologia de gênero. Ele falou sobre os médicos cubanos que estavam recebendo mixaria aqui no Brasil, que estavam sendo financiados, né, pelo Brasil para poder mandar dinheiro para Cuba. Esse cara que está sendo massacrado pela mídia, pelos movimentos sociais, por todo mundo, esse cara só pode, no mínimo, ter razão. Se toda a estrutura anterior tá contra ele, é porque esse cara tem razão. Cara, eu admiro demais o Jair. Admiro demais. Ele comete erros como qualquer um, mas não existe pessoa nesse Brasil que aguentaria o que ele aguenta, tá? E outra coisa, muita gente, só para finalizar, desvaloriza aquilo que ele talvez dá uma canelada agora, faz um erro ali, mas o cara já tá nisso quando ninguém o apoiava. Ele tava lá na Câmara sozinho, cara, falando sobre a questão das verdades sobre o regime militar, das verdades sobre ideologia de gênero, lutando contra a PL 122, falando um monte de coisa, e aí chega agora, sabe, esses militantes de Twitter e falam, ai, o Bolsonaro tá se alinhando com o Centrão, e não entende nada de política, não entende nada de um xadrez que acontece, sabe? São os famosos analistas políticos de lacração. Então, assim, abaixa a sua bola. Porque esse cara, ele tá mudando o Brasil, cara. Ele tá mudando o Brasil. Legal. Cara, eu fico à vontade. Se você quiser me fazer uma pergunta, eu tô ao teu comando aí do tempo. Você, agora eu me senti honrado, de verdade. Honrado. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua disponibilidade, eu tô à vontade. Pô, Lincoln, tamo junto. Só deixa aí um recado final pro pessoal aí, né? Fala o seu Instagram, o que tiver que falar aí. E é isso aí. Tamo junto. Legal. Assim, o meu coração é que a gente caminhe, são muitas notícias ruins, a gente liga o noticiário e tem uma imprensa muito fake. A verdade é essa. Sim. E eu sou do tempo que meu pai falava assim, você não viu no jornal? E aquilo era uma verdade. Hoje a notícia não é simplesmente a verdade. Busque a informação, aprofunde seu conhecimento e coloque Deus em primeiro lugar, porque sempre quando a gente tem o Senhor, da mesma forma que o Jair foi lá pedir oração pelo Josué Valando, que orou por ele, e o Josué Valando é meu companheiro de escola, e eu sei o coração do Josué, a gente vê uma nação que seja uma nação que se ajoelha diante do Senhor, a gente crê nisso. Então, na verdade, coloque a sua vida diante do Senhor e busque sempre a verdade, que o Senhor vai guiar e nos levar a dias melhores. Amém. Muito obrigado por tudo. Lincoln, dá uma segurada aí. Eu só vou indicar um livro aqui, que o pessoal pediu para indicar um livro sobre a política brasileira. Eu vou indicar um aqui, não sei se vocês conhecem. Eita! Meu Deus do céu. Caiu. Não sei se vocês conhecem esse livro aqui, ó. Esse, tá? Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa é saber para não ser um idiota. Esse livro aqui, inclusive, ó, tá assinado, autografado pelo velho. O que acontece? Aqui, pessoal, é um compilado, né, de livros, de vários artigos e textos que ele já fez durante vários anos. E aqui você vai ter não só questões, tá? Porque eu não vi quem que mandou aqui, só pegar o nome aqui dela aqui, que aí eu vou falar com ela. A Lia R. Jesus. Aí, ó, tem Jesus no nome, tamo junto. Aqui, ô Lia, você vai ter para outras pessoas que estão assistindo aí. Nesse livro, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, são vários temas. Então aqui tem, por exemplo, juventude, fala sobre geração perdida, investido juvenil, fala sobre conhecimento, desejo de conhecer, fala sobre vocação, fala sobre cultura, pobreza, fingimento, fala sobre sociedade, militância, revolução. Então aqui você literalmente vai ter o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Leia uma coisa que eu aprendi com esse livro aqui, ó. Porque é engraçado, né? Tem um livro que chama Como Ler Livros. Pô, sacanagem, né? Pra você aprender a ler um livro, você tem que ler um livro. Meu Deus do céu. Mas podia ser um vídeo, né? Um vídeo como ler livros. Aí tudo bem. Esse livro aqui, ó, do Mortimer Adler, fala como ler livros, ele fala algo super importante. Não leia confrontando o autor. Isso vale tanto para direita quanto para esquerda, para qualquer cara. Não leia, tipo assim, não, o que esse cara falou aqui tá errado. Não, leia o livro mesmo, tipo assim, tentando entender o que ele quis passar naquilo dali. Sabe por quê? Quando você finalizar o livro, você consegue rebater, sabe? Você consegue parar e falar, isso que ele quis dizer, não, mas peraí, tem isso aqui. Agora, se toda capa que você for ler, você for ficar rebatendo, você não vai entender o que ele tá querendo dizer, tá? Então, ó, um livro aqui, ó, Como Ler Livros. Já que tu mandou um montão, vou mandar um também. Boa, manda aí. Tu conhece esse aqui, ó, O Sermão do Monte, de Martyn Lloyd-Jones? Não.
Isso aqui é animal, cara. Isso aqui, o Sermão do Monte de Jesus é o top da pregação dele. Esse cara é o cara que pregava para a rainha da Inglaterra. Caraca. Ela todo domingo assistia a pregação desse cara, do Martin Lloyd Jones. Esse cara já morreu? Já morreu. Já morreu. E a rainha da Inglaterra não. É loucura. Mas a rainha... Porque ela tá no formol, né, brother? Ela tá no formol. Mano, eu não sei o que vai acontecer com aquela mulher, velho. E esse livro é muito legal, porque ele disseca o Sermão do Monte de Jesus, que são princípios e valores maravilhosos para a vida e para o reino de Deus aqui na Terra. Show, show. Não, top demais. Então, galera, esses 2 livros aí e o terceiro que o Lincoln mandou aí. Então, o Sermão do Monte? Sermão do Monte, Sermão do Monte e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, beleza? Então, ó, galera, é isso. Lincoln, obrigado aí por ter me entrevistado. Depois eu vou querer um repeteco, hein, cara. Tranquilo. Obrigado aí, tá, por ter me entrevistado. Fico muito feliz. Sigam aí o Lincoln. Tamo junto. E deixa eu correr pro meu compromisso, que eu já tô atrasado. Um beijo, brother. Bom final de semana. A todos, muito obrigado. Ai, salve essa live aí, Nicolas, por favor. Vou postar no IGTV. Valeu.